incluindo esse atrás de mim, entre Palmeiras e Avaí, jogo que também aconteceu no sábado e quem levou a melhor foi o Alviverde. No esquenta para a partida, o assunto era um só, o corte de Felipe Melo. Eu acho que o Cuca conhece o vestiário, se ele realmente estava tumultuando o ambiente, então dou uma decisão acertada, entendeu? Felipe Melo, nada contra ele, o futebol dele é um cara muito aguerrido dentro do campo, mas eu acho que o Palmeiras fez certo. Não sou a favor não sou, porque ele é um cara brigador dentro do campo, viu? E acho também que o Cuca deveria se pronunciar e também dar uma nota oficial sobre a atual situação do Felipe Melo, né? Mais pra frente, meu amigo, voltaremos a falar sobre Felipe Melo. Primeiro, é importante registrar que para o técnico palmeirense não foi fácil trabalhar, não. A tarja preta no uniforme era em respeito e solidariedade à dor de um amigo, a morte do filho de Abel Braga. Com Bruno Henrique e Jean como volantes, o Palmeiras saiu na frente com Dudu. Na comemoração, o capitão procurou o treinador para um abraço, que se transformou num abraço coletivo. Seria um sinal de que o elenco está fechado com Cuca na polêmica envolvendo Felipe Melo? A gente sempre fez assim, ano passado todo foi assim, e não é comigo, eles vêm com uns caras que não estão jogando também, que fazem parte do contexto, né? É a força do grupo que a gente fala, e o pessoal, eles têm um carinho grande entre eles, e eu estando junto também me sinto muito bem. Dudu, ele justificou o apelido de guerreiro. O capitão palmeirense lutou, criou, infernizou a defesa do Avaí. E olha que ele passou mal aos 26 minutos do primeiro tempo. A gente fica muito feliz em ver ele jovem, ainda promissor, que vai melhorar muito e chamando a responsabilidade. Né? Não só ele, hoje era um jogo difícil pela eliminação que a gente teve, por as coisas que acontecem no dia a dia. Com o meia-guerra, o problema foi muscular e ele foi substituído por Rafael Veiga. Ainda no primeiro tempo também, Rafael Veiga, que deu o passe para o Daverson mostrar que é matador. E bom de dança também. O primeiro gol dele com a camisa do Verdão. O Palmeiras venceu o Avaí, só que logo após o apito final do árbitro, todo mundo voltou os olhos para a entrevista coletiva de Cuca. Todo mundo queria saber o que ele tinha a falar a respeito do corte de Felipe Melo. E ele fez um pronunciamento sobre o assunto. É natural que esse tipo de jogador, com a personalidade que tem o Felipe Melo, que é grande e forte, eles não se contentem com uma ou outra situação de não estar jogando. É natural, por exemplo, hoje eu não joguei sem volantes. E é natural que você vai fazer, mas a gente entende que por tudo que o Felipe significou e significa para o futebol, não tenha o contentamento e nem pode ser diferente. Então, numa conversa franca e aberta, direta com o Felipe, eu antecipei aos fatos do problema futuro e, conversando diretamente com ele, eu deixei à vontade para que ele seguisse a carreira dele, a vida dele, que vai ser ainda brilhante, num outro lugar que porventura possa acontecer. Não foi afastado, não foi nada, apenas no que eu penso de equipe, de composição, do meio campo ataque, da forma com que eu jogo, não encaixa a titularidade dele a princípio. E isso é uma coisa que no futuro iria dar problema, eu não tenho dúvida disso, ele também não tem dúvida disso, então não se trata aqui de laranja podre ou de outras coisas que falaram, pelo contrário, é um profissional preservado de todas as formas, não tenho nada a falar, eu só dizer que dentro da filosofia que eu estou trabalhando hoje, não entendo essa titularidade, e por esses fatores que eu falei, é que foi tomado tal medida. Bom, técnico Cuca, neste momento, depois da vitória por 2-0 diante do Avaí, falando dessa questão Felipe Melo, que é o que a gente passa a abordar neste momento aqui no Boa Tarde Fox. Está aqui o Felipe Melo, vestindo a camisa do time do Palmeiras, e as definições, o Gudrian Neufert vai trazer a informação para a gente direto da academia com o Gustavo Ribeirão e a Helena Calil. Vamos aqui debater agora e discutir a questão Felipe Melo. Gudrian, qual
é a informação que você tem? Qual é o acesso que você tem a informações a respeito do futuro do Felipe Melo? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Preto. O que a gente sabe é o seguinte: o Felipe Melo não vai mais jogar com a camisa do Palmeiras enquanto o técnico Cuca for o comandante do Verdão, e isso deve demorar muito, porque o Cuca nas últimas 10 rodadas simplesmente levou o Palmeiras ao melhor aproveitamento entre todos os times do Campeonato Brasileiro nas últimas 10 rodadas. Então o Cuca tá com força, já tem o título do ano passado, o Palmeiras está na Libertadores, vai disputar uma vaga para a próxima fase na Libertadores. Então nessa luta entre o Cuca e o Felipe Melo, claro que a vantagem é do Cuca, então o Felipe Melo não vai mais jogar com a camisa do Palmeiras. Quais os possíveis caminhos do jogador? Existem já duas especulações, uma delas bem forte, uma do Vasco da Gama. Só que o passado flamenguista do Felipe Melo dificulta essa negociação. Então surge com força o nome do Internacional de Porto Alegre, da Série B do Campeonato Brasileiro, que teria já manifestado um interesse ao Felipe Melo. Os dois times se enfrentaram na Copa do Brasil e após esse confronto, Palmeiras e Inter, o Felipe Melo chegou a elogiar o Inter, falando o seguinte, que o Inter não tinha cara de time B, tamanha a força do Colorado, e isso agradou muitos dirigentes do Inter. Então, possivelmente nos próximos dias o Felipe Melo vai sim ser negociado. O problema aí é a questão burocrática, né? Porque ele ainda tem, né, contrato de 3 anos com o Palmeiras, ele não recebe pouco. Então, se de repente envolver um outro jogador que possa vir ao Palmeiras, essa negociação saia mais rápido. Enquanto isso, o Felipe Melo vai participar dos treinos em horários alternativos. Por isso, o jogador não está nesse momento aqui na academia de futebol. Nesse exato momento, quem treina aqui são os reservas. São os reservas. Olha o Davidson passando aqui, a gente tem muita sorte. E aí, Davidson, o primeiro gol, foi legal fazer o primeiro gol pelo Palmeiras? Pô, claro que sim, né? Feliz, ter o apoio da torcida, dos meus familiares, de toda a equipe. Fico bastante feliz pelo primeiro gol no estádio. Primeiro de muitos, um abraço para você, tá aí, Davidson, passando no exato momento que a gente estava ao vivo aqui, foi agora cumprimentar os amigos dele aqui. Os titulares estão trabalhando na academia, os reservas, como eu vinha dizendo, estão lá no gramado, treinando coletivo, como se fosse uma partida, né? Aquela velha história dos reservas se aproximarem, né, no desgaste e fisicamente dos titulares. Então eles estão se movimentando aí já faz um bom tempo sob o comando do auxiliar técnico Alberto Valentim. O que chama a atenção é que o técnico Cuca não foi visto ainda por aqui hoje. Isso chama muito a atenção. Deve ser isso deve ter relação com o volante Felipe Melo. Vamos aguardar mais novidades por aí, Preto. Olha, essa entrevista do Davidson aí foi um presente para você de aniversário. Presentaço. Aliás, ter você aqui ao vivo já é um grande presente para todos nós. E com a velocidade que ele corre, ele fala também, o Davidson, né? Fala rápido pra caramba. E dança, viu? Pode pedir para ele fazer um passinho aí, Gudrian Neufeld, em homenagem ao aniversário do Nivaldo Prieto também. Obrigado. Olha, vamos continuar aqui com informações então sobre o time do Palmeiras e essa condição do Felipe Melo. O Gudrian Neufeld, ao vivo aqui no Boa Tarde Fox, então está trazendo esta definição de que Felipe Melo não vai mais vestir a camisa do Palmeiras enquanto Cuca for o técnico. Esta é uma definição no Palmeiras. Antes do Gustavo Ribeirão falar a respeito de bastidores e o que aconteceu com o Felipe Melo e o Cuca, nós temos um convite para que você venha para o Boa Tarde para discutir essa questão com a gente. E para fazer esse convite, eu vou lembrar uma informação aqui. O Felipe Melo atuou apenas 5 vezes com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele pode disputar a competição em qualquer equipe da Série A.
Tendo em vista isso, a gente faz a pergunta para você participar no Twitter com a gente pela hashtag Boa Tarde Fox. Onde você gostaria de ver o Felipe Melo? Eu falei do Campeonato Brasileiro, mas você também pode imaginar ele em outro país. Enfim, temos aí um balanço do Felipe Melo no Palmeiras. 7 meses ele completa na equipe alviverde, foram 27 jogos, 2 gols. O investimento total no jogador até este momento, 4,39 milhões. Duração total do contrato, como já adiantou aqui o Gudrian Neufeld, até dezembro de 2019. Então, pessoal, todo mundo no Twitter com a gente, hashtag Boa Tarde Fox, onde você gostaria de ver o Felipe Melo? Participe com a gente. Tá certo. Então, essa é a pergunta que vale para todo mundo. Então, eu imagino que torcedores por todo o Brasil, né, vão se manifestar. Por exemplo, Londrina. Não, o do Internacional. Eu gostaria de ver o torcedor do Internacional. O Gudrian trouxe a informação é. de que pode haver esse interesse. Será que o torcedor do Inter concorda com a chegada do Felipe Melo? Só que tem um outro detalhe. Além dessa pergunta que a Helena fez, eu gostaria de ver aqui a manifestação do torcedor palmeirense também, né? Porque é o time do Palmeiras que a partir de agora fica sem o Felipe Melo. Então eu me lembro que nós fizemos aqui no Boa Tarde Fox, desde a chegada do Felipe Melo, toda a festa, todas as declarações que ele deu e o quanto isso repercutiu com o torcedor palmeirense. Então aqui agora o espaço para que o torcedor do Palmeiras também se manifeste e dê a sua opinião sobre a saída. Hashtag Boa Tarde Fox. E voltando para a informação, o que foi que aconteceu? Deu um curto-circuito? Lembrando que o Felipe Melo foi contratado no início do ano sem o aval do Cuca. O Cuca não era mais o técnico do Palmeiras. Na época era o Eduardo Batista. Então não era uma contratação que o Cuca gostaria, né, para essa equipe do Palmeiras. E desde o início a gente já percebeu que o Cuca não escalava o Felipe Melo com tanta frequência. Ele mudava bastante a equipe. Ele nunca foi titular absoluto com o Cuca, que não tem no futebol do Felipe Melo algo que o agrada. Então, já desde o início da passagem do Cuca pelo Palmeiras, já havia, né, essa questão. O Felipe Melo não joga tanto como jogava com o Eduardo Batista antes. E, segundo informações que eu obtive, o Felipe Melo seria... A gente falou muito de líder positivo agora há pouco na questão do Hernanes. Então, na visão do Cuca, não seria um líder positivo para esse grupo, seria um líder negativo. Ele é muito vibrante, ele é um cara que fala as coisas que ele pensa, e no vestiário do Palmeiras era dessa forma. Do mesmo jeito que ele é para a imprensa, quando ele dá aquelas declarações, ele também é assim no vestiário. Ele é assim, é a personalidade do Felipe Melo. Isso não estava agradando o técnico Cuca, porque ele sentia que havia intromissão no trabalho dele pelo Felipe Melo. Coisas que ele falava para outros jogadores, ao tentar orientar, isso não agradava o técnico Cuca. Por isso, ele decidiu que o Felipe Melo não está mais nos planos para essa temporada e para o Palmeiras enquanto ele for o treinador. Então, por esse motivo, o Felipe Melo não joga mais com a camisa do Palmeiras. E tem outra questão. Eu acredito que o Cuca também está tentando achar um fato novo para dar uma mexida nesse elenco do Palmeiras, que não estava mais tão vibrante como ele tinha o time no ano passado. Então, isso pode também ser um fator para ajudar o Palmeiras na sequência. O Cuca ganhar de novo o grupo do Palmeiras. Pois é, então são vários momentos que nós estamos acompanhando aí do Felipe Melo em campo e jogos emblemáticos, principalmente contra a equipe uruguaia, contra o Peñarol pela Libertadores da América, né? Exatamente. Eu vou falar que eu também conversei com alguns amigos jornalistas setoristas, que são aqueles jornalistas que estão todos os dias acompanhando um clube só, e eu conversei com jornalistas do Palmeiras, e eles falaram que realmente não foi um fato só. A relação já vem sendo desgastada há um bom tempo, e mencionaram também esse capítulo em Belo Horizonte, da cobrança da torcida em cima do Alexandre Matos, querendo o Michel Bastos como titular e também o Felipe Melo. Então o Cuca já meio que quis se posicionar antes que um problema com a torcida ficasse ainda maior. Então por isso que ele resolveu dispensar neste momento o Felipe Melo. Temos uma reportagem sobre o Felipe? Vamos dar uma olhadinha então na passagem do Felipe Melo pela equipe alviverde? Uma carreira marcada por títulos, grandes equipes e polêmicas. E foi assim, sem papas da língua, que ele desembarcou no Palmeiras em janeiro. Em vez de passar jogadas legais do Felipe Melo, passava uma expulsão de 2010, uma expulsão de 2009.
Mas ninguém passou na televisão o passe que o Felipe deu pro Robinho, ninguém passou pela televisão o troféu que o Felipe levantou na casa do Fenerbahçe, a Copa das Confederações, os títulos que o Felipe ganhou, as boas jogadas. Não, isso aí a gente deixou pro torcedor do Palmeiras, né, criar isso aí, mostrar pros outros que o Felipe Melo, desculpa o palavreado, não é só porrada, é técnica também. E foi isso que me fez ficar na Europa 12 anos. A negociação surpreendeu. O Palmeiras investiu alto num jogador que ainda tinha mercado na Europa. Foi assim que ele trocou o Giuseppe Meazza pelo Allianz Parque. E dentro de campo, o Felipe Melo caiu nas graças da torcida. Um novo ídolo verde parecia estar nascendo. Temperamento forte, cheio de personalidade e de declarações marcantes. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada, tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Coincidentemente, o Palmeiras ainda enfrentaria o Peñarol na Libertadores, e deu no que deu. Eles vão pra cima do Felipe Melo. Vão pra cima do Felipe. Felipe Melo sai de campo, Zé Rocoberto tentando proteger, Roger Guedes por ali, encurralaram Felipe Melo. A confusão rendeu um gancho ao jogador na competição continental. Depois, lesões na mão e na coxa o fizeram se afastar de vez do time. Ousado grog. Cuca chegou, Felipe Melo se recuperou. Só não recuperou mesmo foi o lugar cativo no time titular. Thiago Santos e o recém-chegado Bruno Henrique passaram a ter mais chances com o treinador. Quando o Felipe Melo atuava, era substituído durante as partidas. O Cuca conhece o vestiário, se ele realmente estava tumultuando o ambiente, então dou uma decisão acertada, entendeu? Vamos ver a veracidade desse caso aí. Tá estranho, né? Se ele cobrou os outros jogadores dentro do vestiário, ele tá fazendo certo. Tem muito jogador do Palmeiras fazendo mimimi. Ele representa a nossa torcida em campo, né? Mas depois de 27 jogos e 2 gols marcados, veio o fim da linha para o jogador. É natural que esse tipo de jogador, com a personalidade que tem o Felipe Melo, que é grande e forte, eles não se contentem com uma ou outra situação de não estar jogando. A gente entende que por tudo que o Felipe significou e significa para o futebol, não tenha o contentamento e nem pode ser diferente. Então, numa conversa franca e aberta, direta com o Felipe, eu antecipei aos fatos do problema futuro e, conversando diretamente com ele, deixei à vontade para que ele seguisse a carreira dele, a vida dele, que vai ser ainda brilhante, num outro lugar que, porventura, possa acontecer. De candidato a ídolo a jogador encostado. Durou pouco a passagem de Felipe Melo pelo Palmeiras. Um casamento polêmico, conturbado e sem conquistas. A informação é essa, aqui no Boa Tarde Fox. Como você já sabe, Felipe Melo, então, fora dos planos da Sociedade Esportiva Palmeiras, não veste mais essa camisa que está aí no telão, enquanto o técnico Cuca for o comandante palmeirense. O pessoal está participando com a gente, né, Helena? Através do Twitter, mandando mensagens. Então vamos aqui no telão com os nossos amigos que participam do Boa Tarde Fox através da hashtag Boa Tarde Fox. Pessoal do Twitter, olha, toda essa turma aqui, ó, tá com a gente mandando mensagens. Toda essa turma está participando do Boa Tarde Fox. E quais são as mensagens que eles estão encaminhando para a gente aqui sobre Felipe Melo? Então tá aqui, olha, o Wagner. Boa tarde, menciona a Helena Calil que vem pro Mengão, Felipe Melo. Então tá aí o Wagner, tá pedindo ele no Flamengo. Quem mais? Anderson. Quero o Felipe Melo bem longe do Flamengo. O contrário. Um quer dentro, o outro quer muito longe. Buia. Queria ver no Botafogo, é um grande jogador, porém fala muito. Bastante. Quem mais? É a turma que participa com a gente. Mileuns Pedro. Gostaria muito de ver o Felipe Melo no Mengão, fazendo aquela antiga dupla com o Diego. Legal. Tem mais? Agora o Caveirinha. Tcharará, não quero ele no Flamengo. 34 anos e muito caro. Tá certo? Então a participação do pessoal através do Twitter. Continue mandando mensagens. O que
você pensa sobre o Felipe Melo. Qual foi a pergunta que você fez exatamente? Onde você quer ver o Felipe Melo? Né? E essa questão salarial é uma questão a ser bem debatida por quem quer contratar o Felipe Melo, porque ele recebe um salário de nível europeu. O Palmeiras fez um grande investimento para trazê-lo para cá. Será que algum clube brasileiro vai ter agora grana para bancar os salários, as luvas que o Palmeiras vem pagando para ele? É complicada a situação também nesse lado financeiro, né? Perfeitamente. Vamos...